E se eu disser que cães são proibidos nas Maldivas? Este paraíso tropical, famoso por suas praias deslumbrantes e águas cristalinas, não permite a presença de cães em suas ilhas, principalmente por causa das crenças islâmicas. No Islã, os cães são frequentemente vistos como animais impuros, o que leva muitos seguidores a evitá-los como animais de estimação. Em vez disso, você encontrará muitos gatos vagando pelas ilhas, que são valorizados por sua companhia e habilidades de caça. A predominância de gatos nas Maldivas mostra como as crenças culturais influenciam a posse de animais de estimação. Os visitantes podem se surpreender com a ausência do melhor amigo do homem, mas os costumes e tradições locais criam uma atmosfera completamente diferente. Essa política única não só molda a vida cotidiana da população local, mas também afeta a abordagem ao turismo nas ilhas. Portanto, seja você um amante de cães ou de gatos, as Maldivas oferecem uma visão fascinante de como a cultura molda a escolha de animais de estimação. E se John Dillinger tivesse se tornado uma estrela do beisebol? Antes de se tornar um famoso assaltante de bancos durante a Grande Depressão, John Dillinger sonhava em ser um jogador profissional de beisebol. Crescendo em Indiana, ele arremessava bolas rápidas e balançava o bastão, mostrando um talento que poderia levá-lo a uma carreira esportiva de sucesso. No entanto, seu caminho no beisebol foi tragicamente curto. Frustrado com as dificuldades da vida e atraído pela adrenalina do crime, ele rapidamente mudou de direção, deixando seus sonhos de lado. Essa mudança para uma vida cheia de assaltos e confrontos com a polícia acabou definindo-o como um dos criminosos mais conhecidos da América. A história de Dillinger levanta questões interessantes sobre os caminhos que escolhemos e as decisões que nos levam por direções tão diferentes. Ele poderia ser lembrado como uma lenda do beisebol, em vez de um criminoso notório. O contraste é impressionante e provoca curiosidade sobre como a paixão e as circunstâncias podem mudar radicalmente uma vida. Difícil de acreditar, mas ele sobreviveu debaixo d'água por 3 dias. Em 2013, Harrison Oken passou por uma experiência incrível quando seu barco afundou no oceano. Ao chegar ao fundo, ele se encontrou em uma bolsa de ar entre os destroços, onde sobreviveu por 3 dias. Durante esse tempo, ele enfrentou total escuridão e temperaturas congelantes que poderiam ter congelado qualquer um. A determinação de Oken foi impressionante. Ele economizou ar e manteve a calma enquanto aguardava ajuda. Enquanto isso, mergulhadores de resgate o procuravam, explorando as profundezas e usando tecnologia moderna para localizar destroços. Quando finalmente chegaram até ele, foi um momento de pura alegria e surpresa. Sua história de sobrevivência destaca não apenas a força do espírito humano, mas também o trabalho incrível das equipes de resgate em condições extremas. Até onde você iria para sobreviver? Você sabia que os alces são ótimos nadadores? Esses gigantes podem mergulhar até 6 metros de profundidade para comer plantas aquáticas deliciosas. Com suas pernas longas, eles se movem facilmente na água, e seus pulmões fortes permitem que fiquem submersos por até 30 segundos enquanto buscam alimento. Essa habilidade incrível de nadar dá a eles acesso à vegetação saborosa, que outros herbívoros não conseguem alcançar, o que os coloca em vantagem em seu habitat. Imagine como é legal mergulhar fundo em busca de comida, enquanto outros apenas observam da superfície. O segredo da sua flutuabilidade está em seus corpos musculosos, que flutuam facilmente, tornando-os ideais para procurar alimento em corpos d'água. Ao se alimentar dessas plantas subaquáticas, os alces desempenham um papel único na manutenção da saúde de seus ecossistemas. Quem diria que esses gigantes pacíficos têm habilidades tão impressionantes? Sérgio realmente sonhava com a Atlantropa? Hermann Zergel, um destacado arquiteto alemão, no início do século XX, apresentou uma ideia inusitada: construir uma represa e drenar o mar Mediterrâneo. Seu plano ambicioso era criar vastas terras agrícolas e unir a Europa e a África em um único supercontinente chamado Atlantropa. Imagine o mar Mediterrâneo se transformando em terras férteis. Zergel acreditava que esse projeto não só aumentaria a agricultura, mas também geraria energia através de hidrelétricas. Ele imaginava um mundo onde as pessoas poderiam viajar facilmente entre os 2 continentes, quebrando barreiras e promovendo a cooperação. No entanto, apesar de sua visão grandiosa, Zergel enfrentou sérias dificuldades. O projeto exigia enormes esforços de engenharia, e muitos críticos apontavam as consequências ecológicas e os riscos geopolíticos. No final, Atlantropa permaneceu um sonho que nunca se concretizou.
No entanto, as ideias de Sergel destacam a força do pensamento ambicioso e as complexidades de transformar um sonho em realidade. E se a visão de Atlantropa tivesse se tornado realidade? Por que o Cherug Bolton Boulder fascina os aventureiros? Esta impressionante maravilha natural está localizada em uma fenda montanhosa, na deslumbrante montanha Cherug, na Noruega, que se eleva a mais de 900 metros. Esta colossal rocha não é apenas um pedregulho qualquer. Ela revela uma história que remonta à última era do gelo. À medida que as geleiras derretiam e recuavam, abandonaram esta enorme pedra em sua posição precária, oferecendo uma vista de tirar o fôlego para qualquer visitante ousado. Desde então, o Cherug Bolton Boulder se tornou um ponto de encontro para os amantes de adrenalina, especialmente os praticantes de base jump, que saltam de suas alturas e experimentam a emocionante sensação de voar para o vasto abaixo. Além de satisfazer a sede de aventura dos aventureiros, também serve como um cenário cativante para fotógrafos e turistas, capturando imagens icônicas que mostram tanto o talento artístico da natureza quanto o espírito humano de aventura. Portanto, se você está planejando uma viagem à Noruega, não perca a chance de testemunhar o Cherug Bolton Boulder, onde a beleza espetacular encontra um pedaço da história geológica e uma emoção inesquecível. Você acha que HTML é uma DST? Você não está sozinho. Um estudo de 2014, publicado no LA Times, revelou que 1 em cada 9 americanos confunde HTML, a linguagem de programação para criar páginas da web, com uma infecção sexualmente transmissível. Esse equívoco surpreendente destaca o quanto algumas pessoas sabem pouco sobre tecnologia e internet. HTML significa Linguagem de Marcação de Hipertexto e é essencial para o desenvolvimento web, permitindo formatar texto, imagens e links em sites. Imagine alguém pensando que uma linguagem de programação pode ser uma ameaça à saúde. Isso mostra como a tecnologia pode ser mal interpretada. O erro provavelmente está relacionado à semelhança sonora da sigla com problemas de saúde comuns, criando uma lacuna engraçada, mas preocupante, no conhecimento. A educação em alfabetização digital é fundamental no mundo tecnológico atual, pois entender conceitos básicos como HTML pode empoderar as pessoas e eliminar esses mal-entendidos engraçados. Talvez essa confusão indique nossas necessidades em tecnologias educacionais. Você já pensou sobre o futuro da tecnologia? Na Intel, há um futurista incrível chamado Brian David Johnson, que desempenha um papel fundamental em moldar nossa visão de como a vida pode ser nos próximos 10 a 15 anos. Com uma combinação única de imaginação e expertise técnica, Johnson imagina tudo, desde casas inteligentes até soluções médicas avançadas. Ele não apenas cria ideias malucas, ele investiga tendências e analisa dados para fazer previsões fundamentadas. O trabalho de Johnson pode inspirar a criação de novos produtos e serviços, incentivando as empresas a inovar e se adaptar às mudanças que estão por vir na sociedade. Por exemplo, ele imagina um mundo onde a inteligência artificial melhora a vida cotidiana ou onde a realidade virtual transforma a educação. Essa abordagem progressista na Intel ajuda a nos preparar para um futuro que não é apenas fantasia, mas uma realidade possível. Quais tecnologias surpreendentes você acha que veremos nos próximos anos? Quer ficar rico rapidamente? Simplesmente venda pixels. Em 2005, um estudante chamado Alex Teal lançou o site milliondollarhomepage.com, que rapidamente se tornou um sucesso. Sua ideia era simples, mas genial: vender 1 milhão de pixels de espaço na web por $1 cada. Pessoas de todo o mundo podiam comprar seu pixel para divulgar seus negócios, páginas pessoais ou apenas para criar mensagens divertidas. Essa ideia inovadora conquistou a internet e logo todos os milhões de pixels foram vendidos. Alex ganhou $1 milhão, o que não apenas o tornou milionário, mas também mostrou como ideias criativas podem levar a um grande sucesso financeiro. Sua história inspira novos empreendedores a pensar fora da caixa e destaca como a criatividade nos negócios pode trazer resultados inesperados. Pronto para soltar sua imaginação? Descubra a grande diferença no PIB entre a Arábia Saudita e o Iêmen. Essa disparidade econômica mostra a enorme diferença de riqueza entre esses dois países vizinhos. O PIB per capita na Arábia Saudita é muito maior do que no Iêmen, o que reflete uma próspera indústria do petróleo e grandes investimentos. Com a riqueza, principalmente proveniente da exportação de petróleo,
A Arábia Saudita desfruta de um alto padrão de vida, infraestrutura moderna e diversos serviços sociais. Por outro lado, o Iêmen enfrenta sérios problemas econômicos, incluindo conflitos, recursos limitados e uma economia fraca. Como resultado, a qualidade de vida dos cidadãos nos dois países é bastante diferente, e o Iêmen se torna um dos países mais pobres da região. Essa desigualdade econômica levanta questões importantes sobre a estabilidade e o desenvolvimento na área. Como é possível que vizinhos tão próximos tenham destinos tão diferentes em termos de riqueza e oportunidades? Você pode se surpreender ao saber que o Hawaii é o ponto mais ao sul. Embora muitas pessoas pensem frequentemente na Flórida como o ponto mais ao sul dos Estados Unidos, o verdadeiro ponto mais ao sul está no Hawaii, em um lugar chamado Kauai. Localizado na Ilha Grande do Hawaii, Kauai, também conhecido como South Point, chega a uma latitude de 18,91 graus norte, tornando-se ainda mais ao sul do que a ponta sul da Flórida. Este lindo local possui falésias impressionantes e vistas incríveis do oceano, atraindo viajantes aventureiros e moradores locais. Kauai não é apenas sobre sua importância geográfica, também abriga uma rica história cultural e características históricas, incluindo antigas vilas de pescadores havaianos e um farol construído no século XIX. Portanto, ao planejar sua próxima viagem, não se esqueça de explorar este lugar único, que destaca a diversidade dos Ewa. O clima tropical, as paisagens exuberantes e a vida marinha vibrante aumentam o encanto deste lugar deslumbrante. Não é incrível como nossa geografia pode nos surpreender? Você sabia que a BMW criou um carro com carroceria flexível? A BMW Gina Light Visionary Mode, apresentada em 2008, revolucionou o design automotivo. Em vez da tradicional estrutura metálica rígida, a Gina possui uma cobertura única de tecido flexível, que permite mudar a forma do carro conforme desejado. Esse design inovador não só torna o carro mais atraente, mas também melhora sua aerodinâmica. O tecido pode se esticar e se mover, adaptando-se a diferentes condições de condução ou preferências do motorista. Imagine dirigir um carro que pode mudar sua aparência e funções, como um camaleão. Essa flexibilidade também torna o carro mais leve, o que pode aumentar a eficiência de combustível. Com essa abordagem futurista à estética e à engenharia, a Gina desafia nossas ideias sobre como um carro pode ser, provando que criatividade e tecnologia podem se unir de maneiras surpreendentes. Será que este é o futuro do design automotivo? O que realmente inspira os estudantes da Universidade Técnica de Munique? A Universidade Técnica de Munique levou a ideia de saídas rápidas a um novo nível com seus incríveis escorregadores. Imagine, em vez de descer cansativamente longas escadas após a aula, os estudantes podem simplesmente deslizar do terceiro andar em um escorregador. Esses escorregadores não são apenas para diversão. Eles criam um ambiente lúdico e incentivam a atividade física entre as aulas. Projetados com segurança em mente, eles adicionam um elemento único ao ambiente de aprendizado. Essa característica criativa reflete o compromisso da TUM com a inovação, mostrando que as universidades podem ser lugares educativos e divertidos para os estudantes. E imagine a empolgação ao ir para a próxima aula. Quem não preferiria um escorregador a uma escada? Não está na hora de outras instituições seguirem esse exemplo ousado? Você pode acreditar que uma bomba de hidrogênio foi perdida em 1958? Esse evento chocante aconteceu quando 2 aviões da Força Aérea do Zewan colidiram no ar sobre a ilha de Taibe, perto de Savannah, na Geórgia. No caos após a colisão, um dos aviões acidentalmente despejou uma bomba de hidrogênio nas águas abaixo. Imagine os riscos envolvidos. Em um momento, pilotos experientes controlavam suas aeronaves, e no seguinte, uma arma nuclear caía no oceano. Apesar de extensas buscas, a arma nunca foi encontrada, o que levanta sérias preocupações sobre a segurança dos arsenais nucleares. Este incidente é um dos vários casos em que armas nucleares foram perdidas devido a acidentes, incluindo colisões de aviões e naufrágios. A condição não contabilizada dessas armas nos lembra dos perigos potenciais associados às tecnologias nucleares, destacando a importância de medidas de segurança rigorosas e gestão responsável. E se essas poderosas armas forem encontradas? Essas questões levantam um debate relevante sobre as consequências das armas nucleares em nosso mundo moderno. Algo incrível sobre 20 milhões de morcegos. No coração do Texas está a Caverna Bracken, lar da maior colônia de morcegos do planeta.
Imagine-se na entrada ao anoitecer, quando o céu se transforma em uma tela onde milhões de morcegos surgem em uma nuvem majestosa. Essas criaturas extraordinárias, que somam cerca de 20 milhões, não são apenas fascinantes de se observar. Elas desempenham um papel crucial em nosso ecossistema. Com a chegada da noite, esses morcegos se tornam os mais eficazes agentes de controle de pragas da natureza, devorando incontáveis insetos, incluindo aqueles incômodos mosquitos que atrapalham nossas noites de verão. Com a capacidade de consumir milhares de insetos em uma única noite, cada morcego contribui para a saúde e o equilíbrio do seu ambiente. Esse espetáculo noturno não apenas exibe suas habilidades de voo notáveis, mas também destaca a importância de sua missão ecológica. Portanto, da próxima vez que você encontrar um mosquito zumbindo ao seu redor, lembre-se de que esses morcegos estão trabalhando silenciosamente nos bastidores, ajudando a tornar nossas noites mais agradáveis. A impressionante exibição na Caverna Bracken serve como um lembrete vívido de como os morcegos são essenciais para um ecossistema saudável. Porque Indiana Jones enfrenta uma enorme bola de pedra. Esta cena emocionante apresenta uma gigantesca bola de pedra que pesa mais de 1 tonelada, trazendo muita adrenalina ao filme. Os criadores usaram fibra de vidro para fazer esse grande adereço, fazendo com que parecesse uma relíquia antiga, mas muito mais leve e fácil de mover. Para criar a ilusão de que a bola rola em alta velocidade, a equipe de efeitos especiais a puxava para trás durante as filmagens. Essa técnica criativa engana os olhos do espectador, aumentando a ação e a tensão nessa perseguição inesquecível. Esse momento icônico se tornou um símbolo da franquia Indiana Jones, representando aventura e perigo. Imagine ser perseguido por um objeto tão massivo. A combinação de design artístico e técnicas de filmagem inteligentes mostra como a magia do cinema traz à vida momentos emocionantes, sempre cuidando da segurança. Essa é apenas uma das muitas razões pelas quais os fãs adoram essa série cheia de ação. Um fato interessante sobre o Tesla Powerwall. Essa bateria inovadora não é apenas para uso residencial, ela desempenha um papel importante em situações de emergência, como furacões e incêndios florestais. Quando a rede elétrica falha, o Tesla Powerwall fornece a energia de reserva necessária, garantindo segurança e conforto nas casas em momentos difíceis. Mas não para por aí. Hospitais que dependem de energia constante para equipamentos essenciais também começaram a usar o Powerwall. Durante quedas de energia, essas baterias permitem a continuidade de operações críticas, garantindo que os pacientes recebam a assistência necessária sem interrupções. Ao usar energia solar e armazená-la para uso futuro, o Powerwall ajuda pessoas e comunidades a se manterem resilientes. Seja em meio a um incêndio florestal ou um furacão, o Tesla Powerwall se torna um suporte vital quando a luz se apaga. Não é incrível? O recrutamento no EWAR é fundamental para manter os interesses e a segurança nacional. Quando o governo contrata pessoas, seja para o exército ou serviços de inteligência, o objetivo vai além de preencher vagas, é garantir a proteção do país contra diversas ameaças. Isso significa encontrar candidatos com as habilidades certas, valores e disposição para servir a sociedade e defender ideais nacionais. Com o aumento das tensões globais e novos desafios de segurança, essas estratégias de recrutamento se tornam ainda mais cruciais. Por exemplo, o exército busca pessoas que não apenas estejam fisicamente preparadas, mas também psicologicamente aptas a lidar com diversas situações. Ao mesmo tempo, os serviços de inteligência procuram candidatos que consigam analisar dados, pensar criticamente e agir com cautela. Por isso, no recrutamento, é dada atenção especial ao caráter, habilidades e capacidade de trabalhar sob pressão. Cada novo recruta desempenha um papel na missão geral, garantir a segurança da América. Portanto, ao considerar uma carreira nessas áreas, lembre-se de que sua função pode impactar significativamente a segurança nacional. E se eu te contasse sobre uma grande luta de tomates? Todo ano, na tranquila cidade de Buñol, na Espanha, acontece uma celebração maluca, conhecida como La Tomatina. Este evento peculiar, que se tornou uma enorme batalha de comida, convida milhares de participantes animados a se soltar e jogar tomates maduros uns nos outros. O festival começou na década de 1940, de uma forma meio acidental, quando um grupo de amigos decidiu participar de uma brincadeira em um desfile local. Desde então, o evento cresceu em popularidade e agora atrai visitantes de todo o mundo, ansiosos para se envolver nesse caos suculento.
Imagine uma praça inteira cheia de pessoas rindo, gritando e se banhando em polpa vermelha, enquanto a música toca no ar, criando uma atmosfera de pura alegria. Não é apenas uma festa divertida, mas também representa o espírito de camaradagem e diversão que une culturas diferentes. Então, se você estiver em Buñol, no final de agosto, não perca a chance de fazer parte desse espetáculo bagunçado de tomates. Prepare-se para se surpreender com a inteligência dos gatos. Esses adoráveis felinos muitas vezes são subestimados, mas na verdade, os gatos são incrivelmente inteligentes e sensíveis emocionalmente. Acredite ou não, o cérebro de um gato tem quase tantos neurônios no córtex quanto o de um cachorro. Essa semelhança ajuda-os a processar informações e aprender da mesma forma que nossos amigos de quatro patas. Os gatos têm uma ótima memória para seus hábitos e podem até reconhecer a voz de seus donos. Então você pode notar que seu amigo peludo responde ao seu chamado. Eles também aprendem com dicas, o que lhes permite manipular as pessoas para conseguir petiscos ou brincar. Embora alguns considerem os gatos independentes, muitos realmente formam laços profundos com seus donos. Essa fascinante mistura de inteligência e profundidade emocional mostra que os gatos têm um rico mundo interior, cheio de sentimentos e conexões. Então, da próxima vez que você ver seu gato relaxando, lembre-se de que ele pode estar planejando seu próximo movimento encantador. Adivinha o que realmente afeta o funcionamento do seu cérebro acordado? Descobriu-se que a mesma atividade cerebral que ocorre durante o sono profundo também acontece quando estamos totalmente acordados, só que em porções menores. Essa descoberta incrível mostra que nosso cérebro nunca desliga completamente. Em vez disso, diferentes áreas fazem pausas, entrando em um estado de descanso, mesmo enquanto realizamos tarefas do dia a dia. Esses ciclos são importantes para processar informações, fixar memórias e manter a saúde mental. Imagine que seu cérebro faz pequenas pausas ao longo do dia para recarregar as energias. Esse estado de descanso é necessário para um funcionamento ideal, permitindo que pensemos com clareza e mantenhamos a concentração. Então, da próxima vez que você sentir que sua mente divaga durante os estudos ou o trabalho, lembre-se, é apenas seu cérebro fazendo uma pausa rápida. Não é incrível como nosso cérebro funciona, mesmo quando achamos que está totalmente ativo? Você sabia que gorjetas eram ilegais em alguns estados? Em 1915, as gorjetas eram vistas como uma prática duvidosa no Siué, Sela, e 6 estados até as proibiram. Muitos acreditavam que gorjetas significavam que os trabalhadores não recebiam um pagamento justo, contribuindo para a desigualdade e exploração. Essa decisão incomum surgiu em uma época em que as gorjetas eram principalmente associadas a costumes europeus, algo que não agradava a muitos americanos. Estados como Geórgia e Nova York se opuseram às gorjetas, tentando promover um pagamento justo. No entanto, com o tempo, a opinião pública mudou e as gorjetas se tornaram mais aceitáveis nos Ixuá. Hoje, deixar gorjetas para garçons, taxistas e muitos outros é algo comum. É impressionante como a opinião pública pode mudar ao longo do tempo, porque as gorjetas se tornaram normais depois de terem sido proibidas. Você sabe o que realmente afeta os líquidos na gravidade zero? No espaço, as coisas se comportam de maneira estranha, especialmente os líquidos. Ao contrário da Terra, onde a gravidade puxa tudo para baixo, os líquidos na gravidade zero podem flutuar em pequenas gotículas. Imagine a urina formando pequenas bolinhas suspensas, flutuando lentamente no ar. E o mais surpreendente é o que acontece quando você expõe esses líquidos ao vácuo do espaço. Eles fervem instantaneamente. Sim, é isso mesmo. A baixa pressão faz com que eles se transformem de líquido em gás, deixando para trás pequenos cristais de gelo. Esse comportamento curioso está relacionado às condições únicas do espaço, onde não há pressão atmosférica para manter as coisas estáveis. No nosso dia a dia na Terra, simplesmente servimos uma bebida, mas no espaço, os astronautas precisam de recipientes especiais para lidar com seus líquidos com cuidado. Essa diferença fascinante destaca como nosso universo é incrível e desafia nossa percepção de ações cotidianas. Então, da próxima vez que você tomar um gole de água, pense em como tudo é incomum lá em cima, no espaço. Descubra o que realmente impulsiona a incrível história da YMCA. Na década de 1940, a YMCA se tornou um apoio essencial para muitas pessoas, oferecendo hospedagem em suas diversas filiais por todo os Estados Unidos.
Com mais de 100 mil vagas disponíveis, a YMCA superava qualquer rede de hotéis da época. Essa grande iniciativa proporcionava moradia segura e acessível para trabalhadores de fábricas, militares de licença e viajantes. A organização não se dedicava apenas ao esporte e atividades comunitárias. Ela teve um papel fundamental no bem-estar de milhares de pessoas em tempos difíceis. O compromisso da YMCA em oferecer abrigo e comunidade fortaleceu sua reputação como um refúgio seguro. Ela promoveu amizades entre os hóspedes, criando redes de apoio que perduraram por gerações. Não é incrível como a YMCA adaptou seus serviços para atender efetivamente às necessidades da sociedade? É verdade que existem pandas marinhos? O panda marinho é um invertebrado interessante que pode surpreender muitos com sua aparência que lembra um panda. O corpo esquelético e semi-transparente desse ser único vive entre pedras, recifes e conchas nos oceanos ao redor do mundo. Ele demonstra uma incrível diversidade da vida marinha e destaca como a natureza pode criar formas tão fascinantes. O panda marinho não é um mamífero adorável como o panda gigante da China, mas chamou a atenção de muitos por sua notável semelhança. Esses invertebrados incríveis habitam diferentes ambientes oceânicos e desempenham um papel importante em seus ecossistemas. Vivendo em formações rochosas subaquáticas e recifes, eles contribuem para a vida vibrante e dinâmica dos ecossistemas marinhos. Estudar essas espécies ajuda os cientistas a entender não apenas os próprios seres, mas também a saúde dos ecossistemas oceânicos. Então, da próxima vez que você pensar no oceano, lembre-se de que há mais do que apenas peixes e corais, por exemplo, o misterioso panda marinho. O que mais você acha que se esconde nas profundezas? Cientistas descobriram recentemente que a Mongólia é a maior nação sem acesso ao mar. Este país fascinante ocupa mais de 1,56 milhão de quilômetros quadrados, maior do que a soma das áreas da França, Alemanha, Espanha e Reino Unido. Imagine estar em um lugar com vastas pradarias, montanhas impressionantes e desertos áridos, todos com uma sensação de intocabilidade. Apesar de sua imensidão, a Mongólia abriga apenas cerca de 3,4 milhões de pessoas, resultando em uma média extraordinária de apenas 2 pessoas por quilômetro quadrado. Essa baixa densidade populacional permite paisagens amplas onde estilos de vida nômades prosperam, com muitos moradores ainda pastoreando gado e se deslocando com as estações. Ricas tradições culturais e uma beleza natural deslumbrante coexistem aqui, desde o vasto deserto de Gobi até as majestosas montanhas Altai. Esses elementos criam um ambiente único que é ao mesmo tempo sereno e vibrante. Seja explorando o terreno acidentado ou vivenciando a hospitalidade tradicional mongol, o charme desta terra é inegável. Na próxima vez que você pensar na Mongólia, imagine aqueles espaços abertos de tirar o fôlego, as poucas pessoas afortunadas que os habitam e a rica cultura que prospera em harmonia com a natureza. Você ouviu sobre o problema com o foguete Starship da SpaceX? Esse incrível projeto tecnológico recentemente fez manchetes ao pousar com sucesso após um voo tenso. No entanto, a alegria foi curta, pois logo após o pouso, o foguete explodiu devido a um vazamento. O Starship, que deve transportar pessoas para a Lua e Marte, tinha como objetivo mostrar suas capacidades nesse voo de teste. Os engenheiros comemoraram o pouso bem-sucedido, que foi um passo importante na tecnologia de foguetes reutilizáveis. E infelizmente, poucos momentos depois, o vazamento causou uma falha catastrófica, resultando em uma explosão impressionante. A SpaceX sempre considerou a segurança e o aprendizado com os erros como aspectos fundamentais de sua missão. A empresa está agora analisando os dados desse teste para melhorar os futuros desenvolvimentos e evitar incidentes semelhantes. Apesar do fracasso, esse evento lembra as dificuldades da pesquisa e engenharia espacial. Cada lançamento, seja um sucesso ou uma falha, oferece lições valiosas que ajudam a avançar em direção a metas ainda mais ambiciosas. Então, o que espera a SpaceX em sua busca para conquistar o espaço? Acredite ou não, até relógios quebrados mostram a hora certa. Essa frase interessante, relógios quebrados mostram a hora certa 2 vezes ao dia, fala muito sobre confiabilidade e percepção. Ela nos lembra que até coisas que consideramos inúteis podem ter momentos de clareza. Imagine um relógio que parou. Embora não ajude a saber a hora, ele mostra a hora certa 2 vezes ao dia.
Essa metáfora se aplica à vida, nos incentivando a encontrar valor em nossas falhas e ver oportunidades de aprendizado em situações confusas. Assim como os relógios quebrados, todos nós enfrentamos dificuldades. No entanto, se mudarmos nossa percepção, podemos descobrir lições valiosas, mesmo em nossos erros. Em vez de rejeitar esses momentos, vê-los como degraus para o crescimento pode ser libertador. Então, da próxima vez que você enfrentar uma falha, lembre-se dos relógios quebrados e pense nas lições ocultas que eles podem oferecer. Você vai se surpreender ao saber que os papagaios se comunicam para sobreviver. Os papagaios, conhecidos por suas penas coloridas e travessuras, estão sempre conversando para fortalecer os laços sociais em seus bandos. Essa comunicação vocal não é apenas para diversão, ela desempenha um papel importante na manutenção da unidade do bando e na vigilância contra perigos. Quando um papagaio vê um predador, ele rapidamente avisa os outros, criando uma onda de energia que se espalha pelas árvores. Essa comunicação vibrante previne ameaças potenciais e mostra como o termo bando realmente reflete a natureza caótica, mas harmoniosa, de suas reuniões. Os papagaios demonstram que sua conversa não é apenas barulho, é uma estratégia evolutiva para sobreviver na natureza. Essas criaturas incríveis nos lembram da importância dos laços sociais e do trabalho em equipe, mesmo entre as aves. Não é surpreendente como algo tão simples como gritos pode ter um grande impacto em sua sobrevivência? A luz se move a uma velocidade impressionante de quase 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. É realmente rápido. Mas você sabia que essa velocidade muda quando a luz passa por materiais como água ou vidro? Nesses materiais, a luz desacelera ao interagir com os átomos. Esse fenômeno fascinante mostra que a luz não é apenas um viajante rápido. Ela pode ser retardada, dependendo do meio em que entra. Por exemplo, a luz que passa pela água se move a cerca de 225 mil quilômetros por segundo. Ainda é rápido, mas bem mais lento do que no vácuo. Essa mudança de velocidade explica por que objetos na água parecem distorcidos ou mais próximos do que realmente estão. Compreender a velocidade da luz não é apenas um conceito físico. É importante para tecnologias como a fibra óptica, que utilizam as propriedades da luz para transmitir dados rapidamente em longas distâncias. Incrível, não é? Acredite ou não, alguns solos nunca descongelam. Em lugares como a Sibéria ou o Alasca, o solo permanece congelado o ano todo, um fenômeno conhecido como permafrost. Essa camada espessa de gelo cria um lar gelado para uma variedade de vida selvagem, mas também apresenta um desafio único para as atividades humanas, especialmente quando se trata de enterrar entes queridos. Os métodos tradicionais de sepultamento simplesmente não funcionam porque o solo é duro demais para ser cavado. É como tentar plantar uma árvore em uma pedra. Em vez disso, as pessoas nessas regiões frias precisam ser criativas. Algumas famílias optam por usar criptas acima do solo, enquanto outras podem escolher técnicas especializadas que envolvem colocar o corpo em um recipiente simples e deixar a natureza seguir seu curso. Curiosamente, o solo congelado pode ajudar a preservar os restos mortais por muito tempo, nos dando uma visão da história quando arqueólogos descobrem corpos antigos que foram bem preservados pelo frio. Assim, embora o permafrost possa ser problemático para sepultamentos, também oferece uma visão fascinante da vida e da morte em alguns dos lugares mais frios do planeta. A verdade é que Donald Trump era muito rico. Você sabia que Donald Trump se tornou o presidente mais rico dos Yes Paxios quando assumiu o cargo em janeiro de 2017? Seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 3 bilhões de dólares, um valor impressionante em comparação com os líderes anteriores. A riqueza de Trump veio de sua carreira de sucesso como magnata do setor imobiliário e personalidade da televisão, tornando-o uma figura conhecida muito antes de suas ambições políticas. Seu vasto império de negócios incluía propriedades extravagantes, campos de golfe renomados e até uma linha popular de gravatas. Enquanto muitos presidentes anteriores construíram suas carreiras através do serviço público ou de carreiras militares, o sucesso financeiro de Trump o destacou. Essa riqueza influenciou suas políticas presidenciais e sua abordagem à governança, já que ele frequentemente enfatizava a importância do empreendedorismo e dos negócios para impulsionar o crescimento econômico. A presidência de Trump frequentemente girava em torno de sua personalidade ousada, gerando discussões e controvérsias em todo o país.
Essa jornada cativante de um empresário ao mais alto cargo ilustra como origens diversas podem resultar em estilos de liderança inesperados e remodelar paisagens políticas. Quem diria que riqueza e política poderiam se entrelaçar de forma tão dramática? Difícil de acreditar, mas esses animais de madeira parecem vivos. Criadas com habilidade impressionante, as esculturas hiperrealistas de animais em madeira realmente impressionam. Os artistas passam muitas horas aperfeiçoando cada detalhe, desde as penas delicadas das aves até as escamas brilhantes dos peixes. Usando ferramentas que vão de formões a drones para um acabamento preciso, essas esculturas frequentemente surpreendem o público com seu aspecto realista. Algumas obras até incluem elementos como olhos de vidro pintados, para adicionar um nível extra de realismo. A habilidade necessária para isso exige não apenas um olhar atento aos detalhes, mas também um profundo entendimento da anatomia e do movimento dos animais. Muitos escultores se inspiram na própria natureza, estudando animais selvagens para capturar sua essência na madeira. Essas obras de arte fascinantes fazem você parar e olhar, borrando as fronteiras entre arte e realidade. Você já viu uma delas de perto? Você já parou para pensar por que a oração é tão importante? Em diversas culturas, a oração ocupa um lugar especial, especialmente entre os falantes de inglês. Ela é uma ferramenta poderosa para expressar espiritualidade e fortalecer laços na comunidade. Para muitos, a oração não é apenas uma reflexão pessoal, mas uma prática coletiva que une famílias e amigos. Ela cria um sentimento de pertencimento e um objetivo comum, permitindo que as pessoas se conectem com algo maior do que elas mesmas. Em diferentes tradições, a oração pode se manifestar de várias formas, desde rituais estruturados até expressões espontâneas de gratidão ou esperança. Em momentos de alegria ou crise, as pessoas frequentemente recorrem à oração em busca de conforto e orientação. Essa prática antiga ressalta nossa profunda necessidade de conexão, tanto com o divino quanto entre nós. Quando enfrentamos altos e baixos na vida, a oração pode ser um fio de conforto que permeia nossa experiência humana compartilhada. Você sabia que os corvos podem imitar vozes humanas? Essas aves inteligentes são conhecidas não só por suas penas pretas brilhantes, mas também pela habilidade de imitar. Os corvos conseguem copiar diversos sons, desde assobios simples até frases complexas da fala humana. Esse talento incrível mostra o quão inteligentes eles são, muitas vezes lembrando os sons que ouvem ao redor, incluindo alarmes de carros. Pesquisadores acreditam que imitar sons é uma forma de comunicação entre os corvos e até uma maneira de impressionar potenciais parceiros. A capacidade de imitar não é apenas por diversão, reflete sua natureza adaptativa e habilidades de resolução de problemas. Ao observar essas aves fascinantes, você começa a valorizar a complexidade da inteligência animal. Os corvos desafiam nossas ideias sobre o que significa ser inteligente no mundo animal. Então, da próxima vez que você ouvir um som estranho, pode ser que um corvo esperto esteja tentando dizer olá. Porque a vespa xenomorfa assusta os cientistas. Este inseto assustador, avistado pela primeira vez na Austrália, tem um ciclo de vida que parece um enredo de filme de terror. A vespa xenomorfa é uma espécie parasita, conhecida por sua estratégia reprodutiva chocante. As fêmeas depositam ovos em lagartas desavisadas, transformando esses anfitriões ativos em incubadoras vivas. À medida que as larvas se desenvolvem, elas se alimentam por dentro, esgotando lentamente a vida da lagarta. Quando finalmente amadurecem, as larvas saem, resultando na morte da lagarta. Esse processo horrível demonstra métodos de sobrevivência assustadores na natureza e reflete perfeitamente a criatura icônica do xenomorfo da série Alien, que cativa o público com seu comportamento ameaçador. Ao estudar essas vespas, os cientistas obtêm insights sobre adaptações evolutivas extremas que permitem que alguns seres sobrevivam em condições adversas. Quanto mais podemos aprender sobre o lado sombrio da natureza. Mudanças incríveis na produção de carne estão acontecendo agora. A carne cultivada em laboratórios nos Cotswold está mudando nossa visão sobre a comida. Em vez de criar e matar animais, cientistas cultivam células animais em laboratório para produzir carne de verdade. Esse processo não só resolve questões éticas relacionadas ao bem-estar animal, mas também reduz o impacto ambiental sério associado à pecuária tradicional. Por exemplo, a criação de gado exige grandes áreas de terra, água e ração.
além de gerar emissões de metano que contribuem para a mudança climática. Em contraste, a carne cultivada em laboratório utiliza muito menos recursos, tornando-se uma opção mais sustentável para alimentar a população crescente do planeta. Imagine morder um hambúrguer suculento, sabendo que ele é feito de células cultivadas e não de uma fazenda. Com o avanço da tecnologia, em breve poderemos ver produtos cultivados em laboratório em todas as lojas. Os benefícios potenciais são enormes: menor uso de terra, redução das emissões de gases de efeito estufa e a possibilidade de desfrutar de carne sem culpa. Pronto para abraçar esse futuro delicioso? Você sabia que Jackie Chan dublou a fera? Uma impressionante demonstração de seus talentos. Jackie Chan deu voz à fera na versão chinesa do amado filme da Disney, A Bela e a Fera. Ele não apenas dublou o personagem, mas também cantou algumas músicas, mostrando sua incrível versatilidade como ator. Chan, conhecido mundialmente por suas habilidades em artes marciais e carisma, assumiu esse papel único, permitindo que os fãs o vissem de uma nova maneira. Sua interpretação trouxe um toque especial ao personagem, combinando seu charme dinâmico com a profundidade emocional da fera. Esse fato interessante dos bastidores destaca o quão adaptável Jackie Chan é, criando personagens memoráveis de diversas formas. O talento multifacetado de Jackie Chan prova que a expressão artística não tem limites, encantando espectadores de diferentes culturas e idiomas. Você consegue imaginar como soa sua voz icônica junto com os majestosos rugidos da fera? Você sabia que as abelhas não são apenas produtoras de mel? Entre as incríveis 20 mil espécies de abelhas que existem no mundo, apenas 7 produzem mel. Embora frequentemente pensemos nas abelhas melíferas como as principais protagonistas, muitas outras espécies também contribuem significativamente para nossos ecossistemas. Por exemplo, as abelhas bombom e as abelhas solitárias ajudam a polinizar várias plantas, permitindo que frutas e vegetais cresçam. Esse trabalho é essencial para a agricultura e ajuda a manter a biodiversidade necessária para ecossistemas saudáveis. Cada espécie de abelha desempenha um papel único, seja na dispersão de pólen ou na melhoria da saúde do solo. Esses heróis discretos ressaltam a importância de preservar seus habitats, já que muitas populações de abelhas enfrentam ameaças devido a pesticidas e perda de habitat. Então, da próxima vez que você saborear um delicioso pote de mel, lembre-se de que existe um mundo inteiro de abelhas além das produtoras de mel, cada uma desempenhando um papel importante em nosso ambiente. A natureza não é incrível? Prepare-se para se surpreender com o robô Hyundai EVC. Esta tecnologia inovadora muda a forma como carregamos os carros elétricos. O robô Hyundai EVC automatiza todo o processo de carregamento, permitindo que ele se conecte ao seu carro sem que você precise sair dele. Imagine entrar na sua garagem e o robô fazer todo o trabalho. Com a tecnologia avançada de transferência de energia do carro para a carga, o robô fornece eletricidade de forma eficiente, garantindo que seu carro elétrico esteja carregado e pronto para a viagem quando você precisar. Isso significa que não há mais necessidade de lidar com cabos ou esperar em estações de carregamento. Com a transição do mundo para a mobilidade elétrica, soluções como o robô Hyundai IVC visam simplificar nossas vidas e tornar a posse de um carro elétrico ainda mais conveniente. Com tais avanços, será que em um futuro próximo nossas tarefas diárias incluirão robôs pessoais nos ajudando de maneiras que nunca imaginamos? Um fato interessante sobre Borobudur. Este magnífico templo está localizado na bela ilha de Java, na Indonésia, e é o maior templo budista do mundo. Construído no século VIII, ele combina arte, espiritualidade e engenharia. O templo é uma enorme estupa com cerca de 35 metros de altura, composta por 9 níveis, coroada por uma cúpula central. Todo o complexo é adornado com mais de 2.600 relevos e 504 estátuas de Buda, cada uma contando uma parte da história budista. Ao caminhar por suas intricadas esculturas e trilhas, os visitantes não apenas apreciam uma maravilha arquitetônica, eles também embarcam em uma jornada espiritual que reflete o caminho para a iluminação. Em 1991, Borobudur foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco e atrai anualmente milhares de turistas e peregrinos que desejam conhecer sua rica história e profunda beleza. Você já sonhou em ver um lugar tão extraordinário? Você já se perguntou o que torna o caviar almas tão especial?
Este luxuoso iguaria, conhecido como o diamante da comida, é o caviar mais caro do mundo, custando impressionantes $15.650 por libra. Ele é extraído exclusivamente da esturjão iraniano, que vive no Mar Cáspio, e é realmente único. O peixe que produz esse caviar é extremamente raro, principalmente devido ao seu habitat limitado e às condições ambientais específicas. Cada ovo é coletado com muito cuidado, garantindo a mais alta qualidade e sabor. O caviar Almas é popular entre chefes e gourmets em todo o mundo, não apenas por seu preço, mas também por seu sabor amanteigado e textura cremosa. Ele é frequentemente servido em panquecas ou com uma colher de creme de leite para realçar a experiência gustativa, mas o que realmente o destaca é sua impressionante cor dourada, que lembra joias. Por que, na sua opinião, uma raridade como essa custa tanto? Você consegue imaginar que tem o poder de um lápis? O corpo humano contém carbono suficiente para produzir mais de 9.000 lápis. Esse fato incrível destaca um elemento essencial da vida, o carbono. Embora muitas vezes pensemos em nossos corpos em termos de órgãos e sistemas, às vezes esquecemos dos materiais que nos formam. O carbono é vital para nossa existência e também desempenha um papel fundamental na produção do grafite, o material principal usado na maioria dos lápis. Quando você escreve ou desenha com um lápis, estabelece uma bela conexão com a natureza e com o corpo humano. Cada lápis que você usa representa uma pequena parte do carbono em nossos corpos, lembrando-nos da ligação entre a vida e a arte. Essa conexão nos convida a refletir sobre a criatividade e os recursos que a alimentam. Então, da próxima vez que você pegar um lápis, pense na incrível jornada do carbono, desde nossos corpos até a ponta do seu instrumento de escrita. Difícil de acreditar, mas o coração pode parar com um único golpe. Um golpe preciso no peito pode ter consequências sérias para o nosso coração, causando uma condição chamada commotio cordis. Essa emergência médica ocorre quando os impulsos elétricos do coração são interrompidos, o que pode levar a uma insuficiência cardíaca que ameaça a vida. Isso é especialmente perigoso para jovens atletas, que podem não perceber esse risco durante esportes de contato, como o beisebol ou hóquei. Se o golpe acontecer no momento certo, pode causar um ritmo cardíaco irregular, conhecido como arritmia. Sem tratamento imediato, como ressuscitação cardiopulmonar ou desfibrilação, essa condição pode levar à parada cardíaca em apenas 3 minutos. Compreender o commotio cordis é fundamental para evitar consequências trágicas. A conscientização e uma resposta rápida podem salvar vidas, lembrando-nos de quão frágeis são nossos corações. O que você faria em uma situação crítica como essa? Você sabia que Avatar quebrou recordes de bilheteira? Lançado em 2009 e dirigido pelo genial James Cameron, Avatar rapidamente conquistou o mundo, tornando-se um verdadeiro fenômeno cinematográfico. Ele não apenas impressionou o público com seus incríveis efeitos visuais e a inovadora tecnologia 3D, mas também arrecadou impressionantes $2,8 bilhões nas bilheteiras. Esse sucesso notável lhe rendeu o título de filme de maior bilheteira de todos os tempos, que manteve por 11 semanas consecutivas após o lançamento. A representação única do mundo alienígena de Pandora e as poderosas mensagens ecológicas ressoaram profundamente com o público, gerando discussões sobre conservação e desenvolvimento sustentável. O sucesso do filme também abriu novos horizontes para a tecnologia no cinema e inspirou outros diretores a explorar as infinitas possibilidades de combinar tecnologia e narrativa. Como Avatar conseguiu criar um impacto duradouro, tanto na indústria cinematográfica quanto em seu público. Descubra a menor cidade do mundo. Você sabia que a Croácia tem o título da menor cidade da Terra? Este encantador lugar se chama e está localizado na região histórica da Ístria. Com apenas cerca de 20 habitantes, ele realmente reflete o espírito de uma comunidade unida. Apesar de seu tamanho diminuto, com apenas alguns hectares, é cheio de personalidade e rica história. A cidade é conhecida por seus antigos edifícios de pedra e belas paisagens, tornando-se um destino popular para turistas que desejam experimentar um estilo de vida acolhedor. Os moradores costumam se reunir em uma pequena taverna ou nas pitorescas ruas, onde compartilham histórias e celebram eventos culturais. Também exibe, com orgulho, seu charme medieval por meio de monumentos históricos e paisagens que permanecem intactas ao longo dos séculos. Portanto, se você algum dia estiver na Croácia,
Por que não visitar esta cidade única e ver como é a vida na menor cidade do mundo? Vamos revelar a verdade sobre as pirâmides escondidas de Gizé. Descobertas recentes despertaram o interesse de arqueólogos e amantes da história. Embora as famosas pirâmides de Gizé sejam conhecidas mundialmente, muitas de suas pedras ainda são um mistério. Métodos modernos de escaneamento descobriram materiais desconhecidos enterrados nessas estruturas colossais, sugerindo segredos que estiveram fora do nosso entendimento por muito tempo. Alguns especialistas acreditam que essas pedras ocultas podem ter funções que ainda não desvendamos, possivelmente ligadas a métodos de construção, ou até mesmo as funções originais das pirâmides. Poderiam ser parte de materiais modernos, talvez criados para resistir ao teste do tempo. À medida que as pesquisas avançam, cada nova descoberta levanta mais perguntas sobre o que está escondido sob a superfície. Com o desenvolvimento da egiptologia, talvez em breve possamos esclarecer o verdadeiro valor e propósito dessas pedras enigmáticas. Quais outros segredos as pirâmides podem esconder? Difícil de acreditar, mas Orson Welles amava mágica. Este lendário diretor, mais conhecido por criar o filme cult Cidadão Kane, tinha uma paixão que ia além do cinema. Welles era um membro orgulhoso tanto da Sociedade Americana de Mágicos quanto da Irmandade Internacional de Mágicos, mergulhando no mundo da mágica ao longo de sua vida. Sua paixão por essa arte era tão profunda que ele frequentemente se apresentava com truques em convenções, encantando o público com suas habilidades. Welles acreditava que a mágica, assim como a cinematografia, era antes de tudo uma arte de contar histórias e capturar a imaginação dos espectadores. Combinando seu amor pelo cinema e pela mágica, ele demonstrou um talento criativo único, conhecido por poucos. Suas apresentações não apenas divertiam, mas também refletiam sua personalidade vibrante. Quem diria que um mestre do suspense também poderia tirar um coelho da cartola? A maioria das pessoas não sabe que esse recorde existe. Em 6 de setembro de 2018, Evelina Delon realizou uma incrível façanha ao estabelecer o recorde do Guinness para o concerto de piano mais alto, a 4.941 metros de altura, no Passo Singela, na Índia. Essa apresentação única não foi apenas um impressionante desafio físico. Foi também uma emocionante homenagem à sua mãe, que havia falecido um ano antes devido à fibrose cística. Mesmo com ventos fortes, Evelina não deixou que o clima adverso a desanimasse. Por mais de uma hora, ela tocou músicas com maestria, chamando a atenção para a fibrose cística e perpetuando o legado de sua mãe. Esse evento emocionante, acima de uma paisagem deslumbrante, inspirou muitos e mostrou como a arte pode se conectar profundamente com histórias pessoais e questões de saúde importantes. Você consegue imaginar tocar um concerto de piano a essa altura? Você sabia que vai dar 4 voltas ao redor da Terra? Em média, uma pessoa caminha cerca de 110 mil milhas durante a vida, o que equivale a mais de 4 viagens completas ao redor do mundo. Esse número impressionante é baseado na média de passos dados por dia ao longo de 70 a 80 anos. Pense nisso, cada passo que você dá contribui para a sua saúde de maneiras incríveis. Caminhar não só fortalece o coração, mas também melhora o equilíbrio e eleva o ânimo. Quando movemos as pernas, melhoramos a circulação sanguínea, o que pode ajudar a prevenir doenças cardíacas. Além disso, passar tempo em pé pode levar a uma mente mais clara e uma visão melhor da vida. Então, da próxima vez que você sair para uma caminhada, lembre-se de que você não está apenas passeando. Você também está investindo na sua saúde e bem-estar. Não é incrível como algo tão simples pode ter um impacto tão grande? Prepare-se para uma experiência incrível no Kumbh Mela. Este grande festival espiritual na Índia atrai milhões de peregrinos que buscam purificar suas almas e receber bênçãos divinas. O Kumbh Mela acontece a cada 12 anos, alternando entre 5 cidades sagradas: Haridwar, Ujjain, Prayagraj e Nashik. Cada cidade que recebe o festival tem seu próprio charme e significado, tornando este evento ainda mais especial. Durante o festival, a atmosfera se enche de energia, com pessoas de todas as classes sociais se reunindo. Os visitantes participam de rituais antigos e realizam banhos cerimoniais em rios sagrados, como o Ganges, o Yamuna e o Godavari. Acredita-se que essas tradições lavam os pecados e garantem um futuro melhor. Não é apenas um evento religioso, é também uma celebração da cultura e da comunidade.
Com desfiles vibrantes, cânticos e conversas espirituais, o Kumbh Mela oferece um vislumbre inesquecível do rico patrimônio da Índia. Você consegue imaginar fazer parte de uma celebração tão extraordinária? Incrível, mas é verdade. Ann Orives é líder em caridade. Com um grande coração e senso de responsabilidade, Ann Orives criou um fundo privado dedicado a ajudar crianças afetadas pelo câncer. Essa iniciativa reflete não apenas sua dedicação, mas também uma conexão pessoal, já que foi inspirada na corajosa luta de sua irmã contra a doença. Ao longo dos anos, seu fundo doou generosamente mais de 5 milhões de dólares, mudando significativamente a vida de muitos jovens pacientes e suas famílias. Ao fornecer apoio financeiro para tratamento, assistência e até iniciativas de pesquisa, Ann Orives realmente demonstra seu compromisso em melhorar o mundo. Seus esforços destacam como experiências pessoais podem inspirar ações poderosas que promovem o bem-estar da sociedade. Quantas vidas um único indivíduo pode mudar através da bondade e do apoio? Você sabia que os gatos agora vivem mais do que nunca? A média de vida dos nossos amigos peludos mais que dobrou, passando de 7 anos na década de 1980 para impressionantes 15 anos em 2021. Essa mudança incrível se deve a grandes avanços na medicina veterinária, nutrição e conscientização sobre a saúde dos gatos. Procedimentos médicos melhorados e cuidados preventivos são fundamentais para manter a saúde dos nossos companheiros de 4 patas. Por exemplo, check-ups regulares e vacinas ajudam a detectar doenças precocemente, enquanto dietas melhoradas, ricas em nutrientes, promovem o bem-estar geral. Curiosamente, essas melhorias não apenas refletem avanços médicos, mas também sugerem que nossos amados gatos podem alcançar um novo nível de longevidade. Com os cuidados adequados, seu pet pode desfrutar de muitos anos felizes ao seu lado. Como você cuida para que seu gato tenha a melhor vida possível? Você já sentiu o cheiro de livros antigos? Uma equipe incrível de cientistas deu um passo criativo para capturar esse aroma querido em um perfume chamado Paper Passion. Essa fragrância única reproduz o maravilhoso cheiro de papel envelhecido, tinta e encadernações, mergulhando quem a usa em um mundo cheio de história e contos. A equipe pesquisou cuidadosamente os compostos específicos encontrados em livros clássicos para criar uma mistura que evoca nostalgia e calor. Imagine entrar em uma biblioteca antiga, onde as páginas de inúmeras histórias sussurram suas narrativas. Com Paper Passion, os amantes da literatura podem desfrutar desse aroma aconchegante no dia a dia, seja em uma livraria ou em casa. A ideia de usar um perfume inspirado em livros não só agrada nosso olfato, mas também desperta curiosidade sobre as histórias escondidas em nossos romances favoritos. Esse perfume inovador serve como um lembrete maravilhoso de nossa conexão com a literatura e da rica experiência que a leitura proporciona. Não é emocionante pensar em usar uma fragrância que conta uma história? Você sabia que Amanda Ray é uma criatura gigante? Esse incrível ser atinge impressionantes 7 metros de comprimento e pesa 3 toneladas. Para comparação, isso é mais pesado que a maioria dos carros nas ruas hoje. Imagine algo desse tamanho deslizando graciosamente pela água ou descansando na praia. Criaturas como Amanda Ray fascinam com seu tamanho e os mistérios que cercam suas vidas. Muitas vezes pensamos em gigantes de contos de fadas, mas eles também existem na natureza. Esses enormes animais desempenham papéis importantes em seus ecossistemas, muitas vezes atuando como predadores de topo ou espécies-chave em seu habitat. Ao aprender mais sobre seres como Amanda Ray, desvendamos os segredos de suas vidas e do ambiente em que prosperam. O que podemos fazer para proteger esses incríveis gigantes e seus lares em nossos oceanos ou florestas? Você sabia que as impressões digitais das crianças desaparecem mais rápido? Estudos recentes mostraram que as impressões digitais das crianças podem se desvanecer muito mais rapidamente do que as dos adultos. Na verdade, já no 3º dia após a coleta, quase 20% delas começaram a desaparecer. Essa descoberta surpreendente destaca questões importantes para investigações judiciais envolvendo menores. Especialistas forenses dependem de impressões digitais nítidas e detalhadas para identificar pessoas, e quando essas impressões desaparecem rapidamente, isso dificulta seu trabalho. É fascinante pensar nas razões desse fenômeno. A pele das crianças é mais elástica e tem uma estrutura diferente da dos adultos, o que pode contribuir para esse desaparecimento mais rápido.
Compreender como as impressões digitais das crianças diferem pode ajudar a melhorar os métodos usados pelas autoridades e em processos judiciais. O que você acha que isso significa para o futuro da ciência forense? Você pode se surpreender. Os filhotes de coruja têm um nome especial. Essas criaturinhas adoráveis são chamadas de corujinhas. As corujinhas são conhecidas por seus rostos grandes e redondos e suas penas fofas, o que as torna especialmente encantadoras. Normalmente, elas saem dos ovos em ninhos altos nas árvores e dependem dos pais para buscar comida e proteção nas primeiras semanas de vida. As corujinhas têm características incríveis, como os olhos amarelos brilhantes, que as ajudam a enxergar bem no escuro, uma habilidade importante para qualquer coruja. À medida que crescem, elas começam a desenvolver habilidades de voo, muitas vezes praticando ao bater as asas e pular. Curiosamente, algumas corujinhas estão prontas para deixar o ninho em apenas algumas semanas, enquanto outras podem ficar perto dos pais por meses, até se tornarem totalmente independentes. Não é incrível como essas pequenas criaturas se transformam em sábios e silenciosos predadores, que muitas vezes pensamos ao imaginar corujas? E se eu te contar sobre Bir Tawil? Essa região interessante fica entre o Egito e o Sudão, e é um tesouro raro, conhecido como uma das poucas áreas desabitadas do nosso planeta. Bir Tawil tem cerca de 2.060 km², e ao contrário da maioria dos territórios, nenhum país reivindicou a posse dele. A origem dessa terra sem dono é bastante fascinante. Está ligada a uma disputa de fronteira que começou no século XIX, especialmente com o Triângulo de Halaib. Como nem o Egito, nem o Sudão querem reivindicar Bir Tawil, esse lugar permanece único, onde exploradores corajosos podem viajar sem entrar no território de nenhum país. Imagine vastas paisagens intocadas e a sensação de liberdade. Apesar de sua aparente solidão, essa região atrai a atenção de quem se interessa por terras inexploradas e anomalias políticas. É curioso como esse lugar estranho continua a existir em um mundo de fronteiras. Você pode acreditar que a audição persiste após a morte. Estudos mostram que a audição é o último sentido a se apagar, mesmo em momentos próximos da morte. Esse fenômeno incrível significa que algumas pessoas ainda podem perceber o que acontece ao seu redor, ouvindo vozes ou sons. Por exemplo, se os médicos realizam uma ressuscitação cardiopulmonar, a pessoa pode realmente ouvir quando eles a chamam ou os sons dos equipamentos. Pesquisadores sugerem que nosso sistema auditivo permanece funcional por mais tempo do que os outros sentidos, devido à sua conexão única com o cérebro. Embora isso não signifique que a pessoa esteja totalmente consciente, destaca a importância de se comunicar com os entes queridos, mesmo quando eles não respondem. Muitas famílias encontram conforto em saber que suas palavras ainda podem alcançar aqueles que amam, trazendo alívio em tempos difíceis. Portanto, da próxima vez que você estiver perto de alguém que está gravemente doente ou inconsciente, talvez valha a pena compartilhar seus pensamentos ou se despedir. Quem sabe o que eles podem ouvir? É chocante saber que o número de pessoas com obesidade é maior que o de famintos. Essa tendência surpreendente destaca um sério problema de saúde pública que não podemos ignorar. Hoje em dia, há mais pessoas sofrendo de obesidade do que de fome, o que mostra como nosso estilo de vida mudou. Fatores como o fácil acesso a fast food, a vida sedentária e a disponibilidade de lanches ultraprocessados contribuem para essa epidemia crescente. Na verdade, estudos mostram que a obesidade pode causar sérios problemas de saúde, incluindo diabetes, doenças cardíacas e até alguns tipos de câncer. Ao contrário da fome, que frequentemente recebe atenção da mídia e exige ações imediatas, a obesidade geralmente passa despercebida, embora afete milhões de pessoas em todo o mundo. Compreendendo essa tendência, podemos promover escolhas mais saudáveis em nossas comunidades e incentivar a atividade física para todos. Como podemos nos unir para aumentar a conscientização e combater esse problema crescente? E se eu disser que a obesidade afeta a segurança ao volante? Estudos mostram que motoristas com sobrepeso têm 80% mais chances de morrer em acidentes de carro do que aqueles que não têm excesso de peso. Esse risco maior está ligado a vários fatores. Primeiro, pessoas com obesidade podem ter dificuldade em reagir rapidamente em situações de emergência devido à mobilidade limitada. Além disso, os cintos de segurança podem não servir adequadamente, tornando-os vulneráveis em colisões.
A obesidade muitas vezes vem acompanhada de problemas de saúde, como diabetes ou doenças cardíacas, o que também pode prejudicar a capacidade do motorista de se manter alerta e focado. Isso destaca a importância de reconhecer o problema e tomar medidas ativas para melhorar a saúde, não apenas para o bem-estar pessoal, mas também para a segurança de todos na estrada. Compreender essa estatística preocupante pode incentivar motoristas e suas comunidades a agir. Então, quais passos podemos dar para aumentar a segurança nas estradas para todos? Você sabia que a letra A não aparece nos números de 1 a 1000? É surpreendente, mas a letra A não está presente em nenhum número de 1 a 999. Essa peculiaridade da língua inglesa revela padrões inesperados que podem surgir na contagem do dia a dia. Quando contamos em inglês, usamos palavras como 1, 2, 3 e assim por diante, todas sem a letra A. A única vez que você encontra A ao contar é quando chega a palavra thousand em 1000. Imagine como é estranho dizer 1000 sem mencionar essa letra nos números anteriores. Essa pequena observação nos faz apreciar as sutilezas e surpresas da língua, mesmo nos lugares onde não esperamos. É como um tesouro escondido em uma paisagem familiar. Assim que você percebe, não consegue deixar de sorrir com a singularidade de tudo isso. Que outros padrões curiosos você conseguirá encontrar na língua do dia a dia? Um fato interessante sobre a Austrália e as ilhas. A Austrália é considerada um continente, por isso não pode ser chamada de maior ilha do mundo. Esse título pertence à Groenlândia, você consegue acreditar? E falando em ilhas, a Nova Guiné é a segunda maior do planeta. Essa terra incrível é dividida entre Papua Nova Guiné e Indonésia e esconde muitas espécies biológicas. Muitas das espécies que vivem na Nova Guiné ainda não foram descobertas, o que torna essa região atraente para cientistas e aventureiros. Imagine explorar as densas florestas e montanhas, onde criaturas e plantas podem estar esperando por você. Então, embora a Austrália seja famosa por seus cangurus e praias, a Nova Guiné guarda seus segredos, prontos para serem revelados. E se eu disser que loções podem atrair mosquitos? Muitas pessoas gostam de usar loções com ácidos alfa-hidroxi, AHA, porque ajudam a esfoliar e renovar a pele. No entanto, apesar dos benefícios para a pele, há uma desvantagem inesperada. Elas podem atrair mosquitos. Quando você aplica loções com AHA, sua pele se torna mais atraente para esses insetos incômodos. Isso é especialmente importante considerar nos meses quentes ou em locais com muitos mosquitos. Para evitar picadas, é melhor não usar essas loções ao ar livre. Em vez disso, escolha repelentes que contenham ingredientes como DEET ou picaridina, que afastam esses invasores de forma eficaz. Proteger a pele é importante, mas você também quer aproveitar o tempo ao ar livre, sem coceiras de picadas de mosquito, certo? Portanto, da próxima vez que escolher uma loção, pense bem sobre os ingredientes. Um fato interessante sobre como chegar à China. Muitos de nós já sonharam em cavar um buraco direto pela terra para chegar à China, mas na verdade, isso é mais fantasia do que realidade. Se você começar a cavar diretamente para baixo a partir dos Estados Unidos, não vai chegar à China. Em vez disso, o ponto mais próximo do lado oposto do planeta em relação aos canal está sob o Oceano Sul, perto da costa da Argentina. Imagine só, se você começasse a cavar da Argentina, poderia chegar a um ponto próximo da China. Esse fato geográfico curioso mostra o quão grande e redonda é a nossa planeta. Ele acende a imaginação, nos fazendo pensar em todos os lugares incríveis que estão sob nossos pés. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando sobre como chegar à China, lembre-se do caminho inesperado que isso realmente implica. Não é interessante descobrir como nosso mundo está conectado de maneiras tão surpreendentes? Acredite ou não, os guarda-chuvas de coquetel escondem um segredo. Essas adoráveis decorações, frequentemente vistas em bebidas frutadas, têm uma reviravolta divertida que pode te surpreender. Se você desenrolar cuidadosamente o canudo de papel branco dentro do guarda-chuva, muitas vezes encontrará um pedaço de jornal chinês. Esse detalhe agradável não só adiciona um elemento de surpresa à sua bebida, mas também destaca um aspecto interessante do comércio global. Os próprios guarda-chuvas são produzidos em massa em fábricas, principalmente na China, onde são montados à mão antes de chegarem aos bartenders ao redor do mundo. Incluir recortes de jornais é uma maneira criativa de utilizar materiais sobressalentes, dando à sua bebida um toque divertido.
Então, da próxima vez que você estiver saboreando um coquetel tropical, reserve um momento para pensar sobre a jornada desse pequeno guarda-chuva e a história interessante que ele conta sobre as conexões globais e a arte de tornar as bebidas um pouco mais festivas. Por que mudar-se para a Antártida exige a remoção do apêndice? Essa exigência incomum está relacionada à localização remota de Vila Las Austrália, uma comunidade isolada no continente gelado. O hospital mais próximo fica a mais de 600 milhas de distância e os moradores enfrentam riscos médicos sérios em situações de emergência. O apêndice, um pequeno órgão que pode causar problemas graves de saúde quando inflamado, representa uma ameaça especial nessas condições. Neste local, os médicos não são especialistas, o que torna mais difícil lidar com casos médicos complexos. Ao remover o apêndice antes da mudança, as pessoas reduzem o risco de precisar de uma cirurgia de emergência em um lugar onde o atendimento rápido não está disponível. Essa medida de precaução permite que a comunidade priorize a segurança e torna a vida em um dos lugares mais extremos da Terra um pouco menos estressante. Portanto, se você está pensando em viver na Antártida, esteja preparado para essa exigência médica inesperada. Você pode acreditar que os Países Baixos importam criminosos para as prisões? Essa prática surpreendente surgiu devido aos altos índices de segurança no país, resultando em uma situação única: há menos infratores locais. Desde 2014, os Países Baixos fecharam 23 prisões devido à queda acentuada na criminalidade. Essa diminuição significa que não há criminosos suficientes para preencher as celas disponíveis, levando o governo a buscar soluções no exterior. Para manter as prisões em funcionamento e garantir a eficácia do sistema de justiça, o país começou a trazer detentos de outros estados para cumprir suas penas. Esses prisioneiros importados frequentemente vêm de países com taxas de criminalidade mais altas, destacando o contraste no nível de segurança. Essa estratégia não só ajuda a gerenciar a população carcerária, mas também demonstra como os Países Baixos lidam com a criminalidade por meio de programas sociais e envolvimento da comunidade. É uma maneira inovadora de enfrentar o problema da diminuição do número de detentos. Você consegue imaginar que a base da América Antiga veio de uma única fonte? As primeiras civilizações mesoamericanas, como os Olmecas e os Maias, tiveram um papel fundamental na formação do futuro do continente. Suas ideias inovadoras e invenções impressionantes estabeleceram as bases para todas as civilizações que vieram depois, tornando-os verdadeiros ancestrais da América Antiga. Por exemplo, os Olmecas são conhecidos por suas enormes cabeças de pedra e por formas iniciais de escrita que inspiraram culturas posteriores. Da mesma forma, os Maias contribuíram para a matemática e a astronomia, criando calendários complexos que lhes permitiram acompanhar eventos celestiais. Essas inovações não se limitaram apenas à tecnologia, elas ajudaram a desenvolver estruturas sociais, religiões e artes que influenciaram gerações. Sem essas sociedades avançadas, muitos aspectos da cultura, incluindo agricultura, arquitetura e sistemas de comércio que caracterizam a vida mesoamericana posterior, talvez nunca tivessem se desenvolvido. A rica história da América Antiga é entrelaçada com suas contribuições, deixando-nos perguntas sobre outros mistérios que essas civilizações antigas guardam. Você já pensou na história da falcoaria? Este antigo esporte apreciado por reis e rainhas destaca as complexas relações entre humanos e animais. A falcoaria envolve o treinamento de aves de rapina, como falcões e gaviões, para caçar. Suas raízes remontam a milênios, com registros de sua prática em culturas antigas da Europa, Ásia e Oriente Médio. Embora essa atividade nobre valorizasse habilidade e paciência, também levanta questões sobre o bem-estar dos animais e o tratamento das aves treinadas. Ao contrário dos padrões modernos de bem-estar animal, a falcoaria frequentemente priorizava a caça em detrimento do bem-estar das aves. Com o tempo, a percepção dos direitos dos animais mudou, gerando debates sobre se práticas como a falcoaria podem coexistir com as visões éticas contemporâneas. Ao apreciarmos a beleza e a emoção desse esporte, também devemos refletir sobre as lições que ele nos ensina sobre nossa responsabilidade em relação aos animais. O que a história pode nos ensinar sobre compaixão hoje? Você pode se surpreender. O oásis Siwa permite que você nade. Localizado no coração do Egito, o oásis Siwa é famoso por suas incríveis lagoas salgadas, que encantam com sua vibrante cor turquesa. Esses impressionantes corpos d'água não são apenas bonitos,
São extremamente salgados, como o Mar Morto. A alta salinidade permite que os visitantes flutuem facilmente, criando uma experiência única e relaxante. Imagine-se deitado, deixando a água te sustentar, cercado por paisagens desérticas deslumbrantes. Este oásis não é apenas um lugar pitoresco, é um fenômeno natural que atrai turistas de todo o mundo. As pessoas vêm a Siwa não só pela oportunidade de nadar, mas também para aproveitar as propriedades curativas das águas minerais. Muitos acreditam que nadar nessas lagoas salgadas pode aliviar problemas de pele e restaurar energias. Adicione a isso a rica história cultural do oásis, com ruínas antigas nas proximidades, e você terá um lugar verdadeiramente incrível. Você já nadou em água tão salgada quanto o mar? Quando a cenoura pode deixar sua pele laranja? É verdade, comer muita cenoura pode causar uma condição chamada carotenemia. Isso acontece porque a cenoura é rica em beta-caroteno, um pigmento que dá a ela sua cor vibrante. Quando você consome cenouras em excesso, o beta-caroteno se acumula no seu corpo e pode deixar a pele com um tom alaranjado. Essa condição geralmente é inofensiva e desaparece ao reduzir o consumo de cenouras. É um exemplo interessante de como nossa alimentação afeta nossa aparência, confirmando o velho ditado: você é o que você come. Embora a maioria das pessoas precise comer uma quantidade enorme de cenouras para isso acontecer, imagine alguns quilos por dia. É um bom lembrete sobre a importância da moderação na dieta. Então, embora a cenoura seja saudável e saborosa, é sensato combiná-la com outros vegetais coloridos. Você já notou essa mudança inesperada na cor da pele por causa dos seus lanches favoritos? Porque Miami é líder em serviços bancários para pessoas em situação de rua. A cidade fez história ao criar a primeira conta bancária destinada especificamente a essa população. Um passo revolucionário na assistência social. Essa conta inovadora permite que pessoas sem moradia tradicional tenham acesso a serviços bancários, como poupança e gestão financeira. A iniciativa de Miami reflete a crescente conscientização sobre as dificuldades econômicas enfrentadas por comunidades marginalizadas. Ao oferecer contas únicas, a cidade busca reduzir a desigualdade econômica e ajudar as pessoas a se reerguerem. Essa abordagem não só empodera os indivíduos, mas também os incentiva a participar da economia, quebrando o ciclo da pobreza. Essa iniciativa é um excelente exemplo de como soluções criativas podem realmente transformar vidas. Será que programas semelhantes podem surgir em outras cidades para ajudar ainda mais pessoas? Você já se perguntou por que nossos pulmões têm tamanhos diferentes? O pulmão esquerdo é cerca de 10% menor que o direito, e essa diferença não é por acaso. Ela está relacionada ao espaço que o coração ocupa, que está um pouco deslocado para a esquerda em nosso peito. Essa área é chamada de impressão cardíaca, uma pequena depressão que permite que o coração se acomode confortavelmente ao lado do pulmão esquerdo. Como resultado dessa adaptação, o pulmão direito tem 3 lobos, enquanto o esquerdo tem apenas 2. Um dos lobos do pulmão direito também é maior, o que o torna mais adequado para suportar a maior parte da nossa carga respiratória. Esse design inteligente destaca como nossos corpos evoluíram para acomodar órgãos vitais, maximizando a eficiência e garantindo um encaixe perfeito. Não é incrível como a natureza organiza nossa anatomia? Por que o retrato Looking Glass surpreende os usuários? Este monitor holográfico inovador abre novos horizontes na percepção de conteúdo visual. O retrato Looking Glass permite visualizar fotos, vídeos e até modelos 3D sem a necessidade de óculos. Usando tecnologia avançada de campo de luz, ele oferece mais de 100 ângulos diferentes com fluidez de 60 quadros por segundo. Isso significa que, ao se mover ao redor da tela, a imagem muda de forma realista, criando a impressão de que os objetos visuais saltam para você. Além disso, ele funciona perfeitamente com diferentes sistemas operacionais, permitindo que todos desfrutem deste incrível display. Seja você um artista mostrando suas obras ou apenas um espectador curioso de conteúdo 3D, o retrato Looking Glass transforma nossa interação com a mídia digital. Imagine mostrar fotos de família de uma forma que pareçam tridimensionais. É como dar um passo em um novo mundo de experiências visuais e criatividade. Vamos revelar a verdade sobre o Hotel Svart. Este incrível edifício, localizado na Noruega, é o primeiro hotel do mundo a funcionar totalmente com energia de fontes renováveis. Imagine um lugar onde cada luz acesa e cada aparelho funciona apenas com energia solar.
O Hotel Svart consegue isso graças ao seu design inovador. Sua arquitetura circular é não só bonita, mas também utiliza a luz solar de forma eficiente, permitindo que o hotel capte a máxima quantidade de energia solar. Usando materiais naturais e oferecendo vistas deslumbrantes da natureza ao redor, o hotel minimiza seu impacto ambiental e se integra harmoniosamente à paisagem. Os hóspedes podem desfrutar de um descanso luxuoso, sabendo que estão participando de um movimento por um desenvolvimento sustentável. Além disso, a localização do hotel perto do magnífico glaciar Svartisen aumenta ainda mais sua atratividade. Portanto, se você sonha com férias que sejam relaxantes e ecológicas, talvez o Hotel Svart seja seu próximo destino. Por que Elizabeth Taylor usava um diamante de $1 milhão? Em 1964, essa atriz lendária chamou a atenção, não apenas por seu talento, mas também por um magnífico diamante avaliado em mais de $1 milhão em seu filme. Essa pedra deslumbrante era tão única que precisou de um seguro especial. Elizabeth usou essa joia incrível para dar um toque de glamour ao filme, atraindo o olhar do público tanto na tela quanto fora dela. Os diamantes sempre simbolizaram luxo e beleza, mas essa pedra levou isso a um novo nível. O filme, onde ela atuou ao lado de um parceiro famoso, se tornou um sucesso em parte, graças à presença extravagante da joia. O amor de Elizabeth Taylor por joias era bem conhecido. Ela disse famosa: "Grandes garotas precisam de grandes diamantes." Isso era especialmente verdadeiro para seu papel nesse filme, já que o diamante não era apenas um adereço, mas um personagem por si só. Seu brilho combinava com o poder estelar de Taylor, criando um momento inesquecível na história do cinema. Você consegue imaginar o alvoroço que causou quando o público a viu pela primeira vez com uma joia tão requintada? Prepare-se para se surpreender com a língua da baleia azul. Você sabia que a língua de uma baleia azul pode pesar tanto quanto um elefante? Isso mesmo. Esse incrível animal é o maior do planeta, e sua enorme língua pesa cerca de 3 toneladas, o que realmente impressiona. Mas a baleia azul não impressiona apenas pelo tamanho. Ela também tem um coração incrível. Na verdade, seu coração bate apenas uma vez a cada 10 segundos. Esse ritmo lento ajuda a baleia azul a economizar energia, enquanto nada nas profundezas do oceano. É uma combinação fascinante de tamanho gigantesco e biologia eficiente. Esses majestosos animais podem alcançar até 30 metros de comprimento e pesar mais de 200 toneladas, tornando-os verdadeiros gigantes do mar. Então, da próxima vez que você pensar em baleias, imagine o tamanho incrível e a eficiência da língua e do coração da baleia azul. Quais outros fatos surpreendentes vamos descobrir sobre esses gentis gigantes? Em 2009, um incêndio devastador destruiu a casa de um homem chamado Dolph London, deixando-o apenas com cinzas e lembranças. A tragédia se tornou ainda mais chocante quando os responsáveis pelo incêndio reconheceram Dolph em uma foto de jornal que viram por acaso. Sem saber, suas ações desencadearam uma série de eventos que levaram à sua própria queda. Essa foto se tornou uma prova crucial que ajudou a polícia a encontrá-los. Imagine a ironia. A imagem da vítima acabou levando à justiça. Essa reviravolta estranha destaca como nossas vidas estão interligadas, mesmo nas situações mais inesperadas. Não é todo dia que uma vítima se torna parte de uma história de detetive, onde uma simples foto ajuda a resolver um crime. Você já parou para pensar como pequenas decisões podem resultar em grandes mudanças? Acredite ou não, mas a caça de baleias é proibida aos domingos em Ohio. Isso pode parecer estranho, já que as baleias estão longe dos lagos e rios de Ohio. Na verdade, Ohio está bem distante do oceano, tornando a caça de baleias praticamente impossível. No entanto, essa lei inusitada reflete uma época em que muitos estados criavam regras estranhas sobre caça e pesca. Essas leis muitas vezes faziam sentido no contexto de seu tempo, talvez para proteger certas espécies ou manter normas sociais. Embora as águas de Ohio estejam cheias de peixes, como o robalo e o bagre, pescar uma baleia aqui não é apenas ilegal, mas também impossível. Essas leis peculiares podem gerar conversas engraçadas e até confusão. Pense em quantas regras estranhas ainda existem que perderam sua relevância com o tempo. Quais outras leis estranhas você acha que ainda estão em vigor? Vamos entender as cores dos flamingos. Você sabia que os flamingos podem ser rosas ou brancos dependendo da sua alimentação? A incrível cor rosa deles vem de uma dieta rica em plantas marinhas e algas que contêm carotenoides. Esses pigmentos não só dão uma cor vibrante às aves, mas também são importantes para a saúde delas.
Quando os flamingos comem alimentos como moscas salinas e algas azul esverdeadas, o corpo deles transforma os carotenoides em pigmentos que colorem suas penas. Se a dieta deles não inclui esses alimentos, os flamingos podem parecer bastante pálidos ou até brancos. Essa conexão fascinante entre alimentação e aparência mostra o quão importante é uma dieta adequada, não só para os flamingos, mas para muitos animais. Então, da próxima vez que você ver um flamingo, pense no que ele come para parecer tão vibrante. Por que você acha que a dieta tem tanto impacto nas cores dos animais? Os Incas realmente construíram Machu Picchu? O Império Inca, que existiu de 1438 a 1533 d.C., foi o maior império da América pré-colombiana, estendendo-se pelas majestosas montanhas dos Andes. Entre suas muitas conquistas, Machu Picchu se destaca como uma verdadeira joia. Construída por volta de 1450, esta residência real mostra as incríveis habilidades de engenharia e o talento arquitetônico dos Incas. Imagine uma cidade construída nas nuvens, cercada por vegetação, onde cada pedra foi cuidadosamente colocada, sem rodas ou ferramentas de ferro. Machu Picchu possui campos em terraços, sistemas complexos de controle de água e templos que ressaltam a conexão dos Incas com a natureza e a espiritualidade. Hoje, este patrimônio mundial da Unesco é não apenas um símbolo da engenhosidade inca, mas também uma atração principal para turistas de todo o mundo, convidando-nos a explorar sua rica história e vistas deslumbrantes. Que mistérios este antigo lugar pode esconder? Sentiu o cheiro de batata frita do comercial do McDonald's? Recentemente, o McDonald's surpreendeu a todos na Holanda com uma campanha publicitária criativa chamada Cheiro de McDonald's. Essa ideia inovadora levou a publicidade a um novo nível, liberando o aroma apetitoso de suas famosas batatas fritas no ar. A campanha utilizou cartazes especiais com pacotinhos de batata e um sistema de ventilação inteligente que espalhava o cheiro delicioso, atraindo os pedestres. Imagine que você está andando na rua e, de repente, sente o irresistível cheiro de batatas fritas quentes e crocantes. Essa experiência sensorial única não apenas chamou a atenção das pessoas, mas também criou uma atmosfera nostálgica, lembrando muitos de momentos favoritos em fast food. Ao estimular o olfato, o McDonald's buscou atrair potenciais clientes para seus restaurantes, provando que, às vezes, um cheiro agradável pode ser tão eficaz quanto uma melodia marcante. E se eu disser que a comida molda nossa identidade? O tema da identidade e do patrimônio cultural ganha vida através das histórias ligadas aos pratos favoritos, especialmente as uvas. Imagine morder uma suculenta uva que sua avó cultivou. Nesse momento, você pode sentir nostalgia e uma profunda conexão com a história da sua família. Cada uva tem sua própria história, muitas vezes relacionada às regiões onde cresce. Por exemplo, a rica história da uva Muscat mostra como ela é cultivada há séculos, tornando-se um símbolo de orgulho cultural em muitos lugares. Essas conexões mostram que a comida não é apenas nutrição, são memórias, tradições e identidades que carregamos conosco. Ao fazermos refeições juntos, celebramos nossas raízes e transmitimos histórias que nos moldam. Não é incrível como um único pedaço pode nos conectar ao nosso passado? Poucos conhecem a Ilha das Bonecas. Este lugar misterioso fica nos canais de Xochimilco, no México, e atrai visitantes com sua coleção assustadora, mas fascinante, de bonecas penduradas nas árvores. A história dessas bonecas começou na década de 1950, quando um homem chamado Dom Julián Santana encontrou uma boneca flutuando na água e decidiu pendurá-la em memória de uma menina que havia se afogado nas proximidades. Esse ato simples deu início a uma tradição estranha que durou décadas, resultando em uma coleção crescente de bonecas em decomposição que agora enfeitam a paisagem. Alguns moradores dizem que as bonecas estão possuídas, pois em dias de vento ou em momentos inesperados, elas parecem ganhar vida. Muitos visitantes se sentem ao mesmo tempo encantados e assustados durante o passeio pela ilha. Seja você um amante de aventuras ou um viajante curioso, conhecer a beleza macabra da Ilha das Bonecas é uma experiência incomparável. Então, se você algum dia estiver no México, terá coragem de visitar este lugar sinistro? Já pensou em acampar como um explorador espacial? Uma tenda futurista, inspirada na lendária estação espacial de Star Wars, agora é realidade, criada pela Monster Factory. Esta tenda inovadora acomoda 3 pessoas e é montada em menos de 2 minutos.
Imagine criar um espaço aconchegante para relaxar após um longo dia na natureza, sentindo-se como um herói de uma aventura de ficção científica. Os materiais usados são impermeáveis, então você ficará seco, mesmo em uma chuva inesperada, e um sistema de ventilação inteligente mantém o ar fresco dentro. Sem mencionar a proteção contra mosquitos, para que você não seja incomodado por insetos durante o acampamento. Esta tenda é perfeita para escapadas rápidas, seja para um festival de música, explorar montanhas ou apenas aproveitar a natureza com amigos. Com um design que combina praticidade e elementos da cultura pop, é difícil não se inspirar nas possibilidades. Pronto para melhorar seu acampamento? Conheça o Pet do Tom, um cachorro que anda a cavalo. Esse incrível cão conquistou os corações dos usuários das redes sociais com suas habilidades impressionantes, desde andar a cavalo até dirigir um trator. O Pet do Tom foi encontrado abandonado por seu dono, Diego, há cerca de 7 anos em uma vila. Desde então, eles formaram uma conexão única que inspira. Diego viu potencial no Pet do Tom e o transformou em um companheiro extraordinário. Eles passam os dias ao ar livre, onde o Pet do Tom mostra seus talentos especiais. Imagine um cachorro caminhando confiantemente nas costas de um cavalo ou segurando o volante de um trator, como se estivesse pronto para trabalhar. Os vídeos do Pet do Tom rapidamente se tornaram virais, mostrando como ele se diverte durante os treinos e a alegria das apresentações. Pessoas de todo o mundo estão encantadas com sua personalidade e a conexão especial com Diego, lembrando a todos nós a magia da amizade e da lealdade. Se você ainda não viu os truques do Pet do Tom, o que está esperando? Prepare-se para se surpreender com o Oscar da Disney. No final da década de 1930, Walt Disney recebeu um Oscar honorário por seu filme inovador, Branca de Neve e os Sete Anões. Em vez da tradicional estatueta dourada, Disney foi premiado com um Oscar completo e 7 estatuetas em miniatura. Essas pequenas estatuetas representavam os 7 anões favoritos do filme: Doutor, Dunga, Soneca, Feliz, Atim, Zangado e Burguês. Esse gesto criativo destacou o quão revolucionário foi o filme, pois ele se tornou o primeiro longa-metragem de animação, expandindo os limites da narrativa e da animação da época. Este prêmio não apenas reconheceu as inovações de Disney, mas também marcou um momento importante na história do cinema, mostrando que a animação pode ser valorizada tanto quanto os filmes com atores reais. Então, da próxima vez que você pensar na magia do cinema, lembre-se desse momento único com o Oscar e como ele mudou para sempre o mundo da animação. Acredite ou não, um Bentley foi enterrado no Brasil. Em 2013, o playboy brasileiro Chicane Scarpe chocou a todos ao anunciar que enterraria seu luxuoso carro, um impressionante Bentley, em uma ação que lembrava os antigos faraós. No começo, as pessoas ficaram indignadas, achando que era um desperdício extravagante. No entanto, o Bentley enterrado não era apenas uma jogada de marketing estranha, fazia parte de uma campanha inteligente para promover a doação de órgãos. Essa reviravolta inesperada destacou como muitas vezes valorizamos coisas preciosas sem pensar, convidando as pessoas a refletirem sobre a doação de seus órgãos para salvar vidas. Assim como os faraós que guardavam tesouros para a vida após a morte, essa campanha buscou mostrar que ativos valiosos devem ser compartilhados para ajudar os outros. Com esse ato ousado, Chicane iniciou uma conversa importante sobre a importância da doação de órgãos, lembrando a todos sobre seu potencial de mudar vidas. Não é incrível como um ato extraordinário pode gerar tanta conscientização? Prepare-se para se surpreender com a prisão de Bastøy, na Noruega. Este é um local único, situado em uma ilha a apenas 75 quilômetros ao sul de Oslo, frequentemente chamado de prisão mais confortável do mundo. Ao contrário das prisões tradicionais, Bastøy foca na reabilitação em vez da punição, criando um ambiente harmonioso que favorece a reintegração social. Os detentos desfrutam de comodidades modernas, como acomodações confortáveis, acesso à natureza e a oportunidade de participar de diversas atividades ao ar livre, como pesca, equitação e jardinagem. Com um nível de segurança mínimo, os prisioneiros realizam tarefas diárias que os ajudam a desenvolver habilidades para uma vida produtiva fora das paredes da prisão. Este modelo inovador desafia nossa percepção sobre o encarceramento, mostrando que um tratamento digno dos detentos pode levar a uma reintegração mais bem-sucedida na sociedade. Não é surpreendente como uma abordagem diferente pode mudar vidas.
Júpiter possui impressionantes 69 luas, tornando-se o planeta com o maior número de luas em nosso sistema solar. Essas luas variam de tamanho. Algumas têm diâmetro entre 12 e 37 milhas, enquanto muitas são menores que uma milha. O gigante gasoso Júpiter é 317 vezes mais pesado que a Terra, o que demonstra sua incrível gravidade. Essa força enorme influencia a órbita e a forma de suas luas, criando uma dança hipnotizante ao redor do maior planeta do nosso sistema solar. Algumas luas são de gelo, outras podem ser rochosas, e elas fornecem informações valiosas sobre as condições do início do sistema solar. Os cientistas estão especialmente interessados nas luas galileanas, como Europa, que pode esconder um oceano sob sua crosta de gelo, levantando a empolgante possibilidade de vida extraterrestre. Como essas características únicas das luas de Júpiter nos ajudam a entender melhor o nosso universo. As baleias azuis, gigantes incríveis do oceano, são conhecidas por seu tamanho enorme, que pode chegar a 30 metros. É difícil de acreditar, mas apesar de serem os maiores animais da Terra, essas criaturas magníficas têm uma garganta surpreendentemente pequena. Elas podem engolir presas não maiores do que uma bola de praia. Mas o que come a baleia azul? Principalmente, ela se alimenta de pequenos crustáceos chamados krill, consumindo até 4 toneladas por dia durante a temporada de alimentação. A baleia azul usa uma técnica chamada filtração, onde captura grandes volumes de água junto com o krill e depois expulsa a água através das placas de baleia, retendo os pequenos seres dentro. Essa estratégia alimentar única permite que elas sustentem seus corpos colossais enquanto se movem pelos vastos oceanos. Imagine uma criatura tão grande se alimentando de pedaços tão pequenos. Compreender esses fatos sobre as baleias azuis nos dá uma visão das fascinantes adaptações da vida marinha. Como um animal tão grande pode sobreviver com uma comida tão minúscula? Você já se perguntou quanta energia um cavalo produz? Um cavalo pode gerar cerca de 15 cavalos de potência, o que equivale a aproximadamente 746 watts. O termo interessante, cavalo de potência, foi introduzido pela primeira vez no final do século XVIII, pelo engenheiro escocês James Watt. Ele queria promover suas máquinas a vapor, comparando sua potência com a força dos cavalos, que na época eram usados para trabalhos pesados e transporte. Watt estimou que um cavalo poderia girar constantemente uma roda de moinho ou levantar uma carga pesada sem se cansar, e assim criou a unidade de medida cavalo de potência, para mostrar a impressionante força de suas máquinas. Hoje, quando ouvimos cavalo de potência, muitas vezes pensamos em máquinas e carros. Mas tudo começou com esses trabalhadores incansáveis. Você pode acreditar que a força de um único animal ajudou a moldar nossa compreensão de energia? Você consegue imaginar um chatbot como terapeuta? Nos anos 1960, o professor do MIT Joseph Weizenbaum criou a Elisa, um dos primeiros chatbots, projetado para imitar o estilo de comunicação de um psicoterapeuta. Surpreendentemente, usuários, incluindo a secretária de Weizenbaum, começaram a estabelecer uma conexão emocional com a Elisa, sentindo que eram compreendidos e até recebendo conselhos. Avançando para 2023, a Elisa obteve um resultado notável, superando o GPT 3.5 em um estudo do teste de Turing, que mede a capacidade de uma máquina de manter uma conversa semelhante à humana. Essa conquista fascinante destaca o legado da Elisa e mostra o quanto a inteligência artificial evoluiu desde os primeiros diálogos simples. Com o avanço da tecnologia, surgem questões interessantes sobre a natureza da comunicação e o papel que a IA pode desempenhar em nossas vidas emocionais. Será que no futuro teremos terapeutas baseados em IA? Londres é um hub ferroviário para mais de 70% das viagens. É impressionante, mas mais de 70% das viagens de trem no Reino Unido começam ou terminam em Londres. Isso significa que a cidade não é apenas um destino final, mas também um importante ponto de conexão para trabalhadores, turistas e viajantes de todo o mundo. Pense nisso. Seja para ir ao trabalho, nas movimentadas áreas financeiras, visitar atrações mundialmente conhecidas como a Torre de Londres, ou explorar cidades charmosas no campo, os trens tornam tudo mais fácil do que nunca. Londres é o ponto de partida, conectando pessoas a diversos destinos em todo o país. Com suas grandes estações como King's Cross e Paddington, a capital desempenha um papel fundamental na movimentação de pessoas. Então, da próxima vez que você embarcar em um trem, lembre-se de como Londres é importante para a sua viagem.
Não é incrível como uma cidade pode conectar tantos lugares? Qual foi a razão da incrível campanha da AOL com CDs? No auge de sua popularidade, a AOL se tornou uma marca conhecida, em parte devido à sua ousada estratégia de marketing com CDs. Na verdade, cerca de 50% de todos os CDs produzidos no mundo tinham o logotipo da AOL. A empresa lançou uma grande campanha de distribuição, que custou bilhões de dólares, garantindo que milhões de pessoas recebessem CDs da AOL em suas caixas de correio. Esses CDs frequentemente continham assinaturas de teste, permitindo que novatos se conectassem facilmente ao mundo da internet. A campanha foi tão bem sucedida que não apenas apresentou muitas pessoas à comunicação online e ao compartilhamento de informações, mas também mudou a forma como as pessoas acessavam a internet no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Imagine receber um CD brilhante da AOL pelo correio. Era como um ingresso para um novo mundo. Essa tática genial transformou nossa visão sobre marketing, mostrando que às vezes, distribuir algo pode levar a um enorme crescimento. Então, como essa estratégia realmente impactou o uso da internet naquela época e agora? Você pode acreditar que as estrelas de nêutrons são incrivelmente pesadas? Uma colher de sopa de material de uma estrela de nêutrons pesa o mesmo que toda a população humana. Esse fato surpreendente destaca a densidade extrema desses restos estelares. Estrelas de nêutron se formam quando estrelas massivas colapsam sob sua própria gravidade após uma explosão de supernova. Nesse processo incrível, prótons e elétrons se juntam formando nêutrons, o que cria um núcleo com uma densidade tão alta que até uma pequena quantidade pesa cerca de 8 bilhões de toneladas. Para comparação, é como se todo o peso de mais de 1 bilhão de pessoas coubesse em uma colher de sopa. Imagine o poder que tal peso teria em sua mão. Estrelas de nêutrons geralmente têm um diâmetro de cerca de 20 km, mas podem conter mais massa do que nosso Sol, tornando-as alguns dos objetos mais extremos do universo. Essa densidade extrema despertou o interesse de cientistas e entusiastas do espaço. Compreender as estrelas de nêutrons pode oferecer conhecimentos valiosos sobre as leis fundamentais da física. O que você acha que fenômenos como esse podem mudar em nossa compreensão do universo? Você notou essa incrível proporção do corpo? A distância do seu pulso até o cotovelo é aproximadamente igual ao comprimento do seu pé. Esse fato interessante faz parte de uma ideia maior, chamada proporções corporais, que nos ajuda a entender as proporções da anatomia humana. Embora essas proporções possam variar entre as pessoas, a simetria geral muitas vezes reflete a elegância da nossa estrutura. Por exemplo, se você medir a distância do pulso ao cotovelo e depois medir seu pé, pode se surpreender com a proximidade dessas duas medidas. Essa conexão não só mostra a incrível simetria dos nossos corpos, mas também destaca como nossos membros estão proporcionalmente ligados. Essas proporções podem ser importantes em áreas como arte e design, ergonomia e até ciência do esporte, onde entender a mecânica do corpo pode melhorar o desempenho. Então, da próxima vez que você olhar para seu pulso ou pé, lembre-se de que há uma conexão interessante entre eles que vai além da aparência. O corpo humano não é incrivelmente complexo. Por que o mel precisa de tantas flores? Para produzir apenas 1 quilo de mel, as abelhas precisam visitar quase 2 milhões de flores. Esse número impressionante destaca o incrível trabalho em equipe e a dedicação dessas pequenas criaturas. Cada abelha operária coleta néctar de inúmeras flores ao longo de sua vida, resultando em apenas cerca de 1/12 de colher de chá de mel. O processo começa quando as abelhas coletam o néctar e o armazenam em seus estômagos especiais. Assim que estão cheias, elas retornam à colmeia e passam o néctar para outras abelhas, que o mastigam e misturam com enzimas para transformá-lo em mel. Esse maravilhoso trabalho em conjunto explica por que o mel é apreciado pelas pessoas há milhares de anos, celebrando não apenas seu sabor doce, mas também sua rica história e propriedades nutritivas. Na próxima vez que você colocar mel em sua torrada, lembre-se dos enormes esforços que estão por trás dessa deliciosa iguaria. Você sabia que criaturas minúsculas podem salvar vidas? Abaixo da superfície, alguns pequenos organismos fazem mais do que apenas sobreviver. Eles são essenciais para nossa saúde e bem-estar. Esses pequenos heróis, como bactérias e fungos, prosperam em condições extremas, onde a maioria das formas de vida não consegue sobreviver.
Ao decompor matéria orgânica e reciclar nutrientes, eles ajudam a manter o equilíbrio dos ecossistemas. Esse processo é crucial para a saúde da Terra e leva a descobertas na medicina e biotecnologia. Por exemplo, alguns desses micro-organismos produzem antibióticos que ajudam a combater infecções, enquanto outros estão sendo estudados para desenvolver métodos inovadores de tratamento de doenças. Cientistas ressaltam a importância vital da biodiversidade, pois as adaptações únicas dessas criaturas subterrâneas oferecem insights sobre resistência e sobrevivência. Proteger esses ecossistemas garante que continuemos a nos beneficiar de suas propriedades salvadoras. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a vida nas profundezas da Terra, lembre-se de que essas pequenas criaturas podem ser a chave para futuros avanços médicos. Que incrível, não é? Que